sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Coisas de Andréia na Inglaterra. Então, promessa é dívida, então eu tô pagando minha dívida com vocês. E olha quem tá aqui, a Amanda. Hoje ela vai contar pra vocês a história da vida dela. Como que é? Oi, pessoal! Não vale chorar. Gente, a história não é tão legal, mas tem um final maravilhoso. Então, olha, não esquece de deixar o seu dedinho no like e ó, bora lá comigo! Então, galera, você lembra que eu comentei com vocês com relação à imigração, o que eu tinha passado, num vídeo há umas 2 semanas atrás, e falei pra vocês que eu ia trazer a Amanda, pra ela contar um pouquinho da história dela. Então, realmente a imigração passou pelaquela casa. Não foi nada bacana, foi muito choro, muita lágrima, muita decepção, mas com um final feliz e muito feliz. Eu espero que realmente vocês assistam esse vídeo até o final, que vocês se incentivem com a história dela, que eu acho que é uma das histórias mais lindas de fé e perseverança que eu tenho na minha família, que é a minha filha, porque realmente nem eu acreditava que isso fosse dar certo. Então eu vou deixar ela contar um pouquinho para vocês como que aconteceu e realmente a imigração passou lá e acabou levando a Amanda. Então vai, filha, conta aí o dilema, como que foi, porque todo mundo pensa que é fácil, que é só chegar na Inglaterra e no oba-oba, gente, e realmente não foi nada daquilo que eu esperava e nem ela. Na verdade, só terminar, eu fui embora, né? Vamos fazer de conta que eu tô continuando aquela conversa nossa. Eu fui embora pro Brasil. Depois, quanto tempo que o pai foi? 6 meses. Depois de 6 meses o Roberto foi. E eu fui depois de... O pai foi em janeiro, eu fui em maio. Então, bora lá contar a sua 4 história. meses, 4 meses depois... Não, foi março. Não, foi um mês depois. É. Foi um mês depois. Foi um mês e pouco depois eu fui deportada. Foi deportada, gente. Isso. Assim, quando a pessoa fala em deportação, é muito difícil para quem tem um sonho e ser deportado. Como que aconteceu com você? Ela não teve tempo de pular muro, de alguém gritar com ela, foi desesperador. Eu sempre falo assim que quando a gente mora aqui e tá ilegal, você sempre fica assim, mas se a imigração bater no meu trabalho, eu pelo menos ficava assim, né? Se a imigração bater aqui no meu trabalho, eu corro por ali, por trás, subo no telhado e faço isso, né? Se bater, mas nunca imaginei que fosse bater em casa, nunca. Então tá eu, né, meu marido, né, minha tia também, a gente morava junto. Em casa a gente tava se preparando pra sair, faltava 10 minutos pra eu sair e bateram na porta. Que horas eram? Era 7 horas da manhã. Não eram nem 7 horas da manhã, era antes ainda. Bateram na porta, aí eu olhei pro meu marido e falei, nossa, tão cedo assim? Daí ele, que estranho, eu falei assim, vai lá ver. Daí ele, desceu. Aí ele desceu a escada, que o nosso quarto era no piso do meio. Ele desceu a escada e quando ele chegou na porta, ele gritou, amor, é a polícia! Mas, nossa, foi um choque. E quando ele olhou, não tinha mais o que fazer, porque eles cercaram toda a casa. Então, eles entraram por trás, eles já tinham pulado o muro que a minha mãe pulou. Eles já tinham pulado esse muro. Só que eu pulei pra fora e eles pularam pra dentro. Eles já tinham pulado pra dentro, eles estavam na porta da cozinha atrás, e o Márcio estava parado assim, porque como tinha uma porta, dava pra ver certinho na porta de trás, né? Eles falaram assim, abre a porta. Que aqui, não sei se você sabe, mas geralmente as casas têm 2 portas por causa do frio. E lá tinha 2 portas. Aí mandaram eu abrir a porta, eles já tinham aberto a primeira porta. Então eles estavam no espaço onde geralmente eles deixam os sapatos, os casacos. E o Márcio abriu a porta, a hora que ele abriu a porta, ele já falou imigração, imigração, imigração. E já foram entrando com tudo. Nisso, eu tava na porta quando ele gritou que era a polícia, eu voltei pra dentro do quarto e eu não tive reação nenhuma. Eu só sentei na cadeira, a primeira reação que eu tive, assim, foi pegar uma escova e começar a pentear meu cabelo, assim. Pelo menos ela ia bonita. Porque foi um choque pra mim, nossa. Aí eles entraram, assim, já dando murro, assim, na porta, assim, imigração, 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 documento. E a gente não tinha, né?
Aí o Márcio falava assim, e agora? O que a gente faz? E eles falando ali, não, documento. Aí a gente tinha um carro, eles já sabiam que o carro era nosso, já antes de chegar na casa. E ali a gente deu o nosso passaporte e eles falaram que iam deportar a gente. Aí o que eles falaram, daí fizeram a gente trocar, pegar os pertences deles, assim, ó, vocês podem pegar os pertences mais caros que vocês tiverem pra vocês levarem. E o meu pai tinha viajado em janeiro, então eu dei toda a mala, ele tinha levado as malas. Mala em excesso, mala a mais. Bagagem a mais, né? extra. Aí eu não tinha mala, porque eu tinha dado minhas malas pra ele, eu não tinha intenção de voltar embora tão cedo. E eu não tinha nenhuma mala. Aí o Márcio tinha uma bolsa que ele tinha comprado na feira, que tava cheia de cacareco dentro. Primeiro, antes da mala, ele começou a colocar as roupas na sacola. Daí o cara falou assim, você vai pegar um avião, como é que você vai levar a roupa na sacola de mercado? Dele, mas eu não tenho mala. Dele, se você for comigo na loja ali, eu compro. Daí eu posso colocar minhas coisas. O cara falou, não, você vai ser daqui direto pra imigração. Aí arrumamos tudo as coisas. Daí achamos essa bolsa embaixo da cama. Colocamos as coisas dentro da bolsa. E foi só o que deu. Aí pegamos o celular, computador. E eles falaram assim, ó, vocês vão ser deportados provavelmente amanhã. Que daí o que acontece? Quando a imigração pega, eles dão uma passagem pra gente até São Paulo. E aí meu marido tinha um pouco de dinheiro em casa e tinha um cofre. Aí eu falei assim, então vamos deixar esse cofre e o cartão do banco. Aí a gente pede pra alguém tirar o dinheiro e também o dinheiro que fica aqui as moedas, né? As benditas moedas de porcos, dos porquinhos. A gente deixa aqui também pra mandar nossas coisas, né? Que tinha bastante moeda. Pra mandar depois, porque a gente tinha acabado de comprar televisão, tinha impressora, eu tinha roupa que... Eu era bem doida, eu comprava as coisas e eu não usava. Eu deixava guardar, assim, quando eu for pro Brasil eu uso. E no fim eu nem levei nada, porque não cabia. Eu tinha uma bolsa assim desse tamanho, então a gente levou uma calça, uma camiseta, um par de meia e só. Toalha, nada. Então, daí a gente pegou, saiu dali e fomos pra Londres, chegamos em Londres. Isso eu não tinha... Minha tia tinha ficado na casa, porque o meu primo estudava, então eles deram 15 dias pra ela se entregar, né? Aí só foi eu e o Márcio da casa. Que o resto do pessoal tava tudo trabalhando, só tava eu, ele e a minha tia e meu primo. Aí a gente foi pra Londres, ficamos lá preso o dia inteiro. Aí dentro desse lugar tinha um banheiro, não era uma cela, era tipo um escritório. Aí tinha assim umas mesas de computador e daí esse outro espaço que era um espaço fechado, com uma mesa no meio, 2 banheiros e 2 telefones. Aí a gente podia fazer ligação. Aí ali eu fiz a primeira ligação pra minha mãe. Eu liguei pra ela, falei assim, olha, a imigração me pegou, eu tô presa. Nossa, aqui gente, na é uma imigração. das piores coisas que eu acho que uma mãe não deveria de ouvir. É a palavra tipo, eu estou presa. Porque isso, por mais que eles falam depois que foi falado que era uma prisão, que no caso não era bem uma prisão, mas é lógico, estava fechado tudo, mas a forma que ela foi, o tanto que ela chorava. E eu aprendi uma coisa assim, com uma das coisas que eu aprendi. Primeira coisa, gente, cuidado com o que você pede para Deus, porque o seu desejo pode ser realizado. É verdade. É verdade. Eu sempre, quando eu e o Márcio, né, meu marido, a gente veio pra cá, o nosso sonho era comprar nossa casa. E o Márcio uma vez falou assim pra mim, olha, eu não sei porquê, mas eu sempre acho que vai ser o tempo da gente comprar nossa casa no Brasil, a gente queria comprar nossa casa lá, e a gente vai embora. Ele falou assim, eu não sei por que eu tenho esse pensamento. Fazia 1 semana que eu tinha comprado a minha casa no Brasil. Exatamente 1 semana. Toda a nossa economia que a gente tinha trabalhado durante os 2 anos foram para comprar a casa. Então significa que a gente voltou duro. Assim, com a casa, né, lógico. Mas a gente não tinha dinheiro nenhum, porque todo o nosso investimento tinha sido ali. Enfim, então voltando à história da imigração, eu liguei pra minha mãe dela, eu lembro até hoje que ela falou assim, meu Deus, eu achei que era
uma brincadeira de muito mau gosto. Ela chorava e eu chorava. Eu choro até hoje, gente. É muito triste. Foi muito triste, assim, foi um momento, assim, que eu sentei, assim, falei assim, não, é a mesma coisa que eu tivesse aberto, assim, uma torneira e todos os meus sonhos tinham ido embora, porque eu e o Márcio, os 2 anos que a gente ficou ali, os primeiros, a gente só trabalhou. A gente tinha ido uma vez pra Londres e 2 vezes pra praia. Esse foi a única vez que a gente se divertiu. Então, a partir do momento que a gente tinha conseguido comprar a casa, a gente tava mais aliviado. Falou assim, não, agora a gente vai viver melhor, né? E eu já tava aqui há 2 anos, então eu falei assim, não, agora vai ser melhor, né? E no fim aconteceu tudo isso. Então eu fiquei presa lá o dia inteiro. Aí ele falou assim, ó, agora a gente vai levar vocês pra um abrigo, não é uma cadeia, é um lugar onde os refugiados ficam assim, ó, tem que ter a criança lá. A gente fica esperando documento, ou é esperando imigração, esperando passaporte, essas coisas. Aí a mulher veio com uma algema. Daí eu arregalei o olho, né? Eu falei assim, não, mas você... Daí eu comecei a chorar. Porque, né, eu não sou bandida nada. Eu tava vivendo num país ilegal, mas eu não tinha roubado, não tinha matado, não tinha feito nada. E mesmo assim pagavam táxi, né? Mesmo eu tinha que pagar. Eu pagava mesmo ilegal, gente, a gente paga. Quando as pessoas estão aqui trabalhando em firma, alguma coisa, eu acho isso, lógico, a gente tem que pagar os impostos. Mas eu acho muito injusto, porque tem muitas firmas aqui na Inglaterra que sabem que tem muitas pessoas que são ilegais. Ninguém tá ilegal no país porque ele quer. Ninguém tá ilegal no país porque quer. Alguém e se tiver ilegal, tá atrás de um objetivo. E mesmo assim, essas firmas, elas cobram o táxi das pessoas, e não é pouco, eles cobram muito táxi, né? Porque o tempo que a Amanda ficou aqui, o Márcio, todos que ficam aqui, que eu vejo falar, que mesmo que são ilegais, todos pagam o táxi. E eu não acredito que esse táxi, não sei se eu falo bobagem, né? Uhum. Que esse táxi vá pro governo. Né? Mas assim, foi descontado de mim. O táxi, não sei se vocês sabem, mas é o imposto daqui que a gente tem que pagar. Enfim, aí a mulher veio com as algemas, eu olhava pra ela assim, chorando, falei assim, nossa, não precisa disso. Eu falei pra ela, eu não vou correr, eu vou com você, não tem problema. Dela, não, eu preciso fazer isso por causa das câmeras. Nossa, eu chorava, falava assim, não, por favor, por favor. Aí ela falou assim, tudo bem então, pra você não se sentir tão mal, eu vou algemada junto com você. Aí eu falei, nossa, não acredito que eu vou passar por isso. Aí ela algemou eu e ela, assim, juntas, né? E a gente foi indo e meu marido foi algemado com as 2 mãos na frente, assim, atrás. Daí eu fui até uma van, que a van, assim, ela era uma gaiola. Nossa, tipo, toda revestida, assim, com gaiola, sabe? Mas sempre eles foram muito gentis, nunca trataram a gente mal, assim, perguntando se a gente queria comer, se tava com fome, tava com sede, sempre, toda hora perguntar. Aí a gente viajou durante horas, nossa, nessa van. Eu lembro, assim, que, nossa, eu senti uma dor no joelho porque era muito apertado, sabe? Então a gente ficou um bom tempo dentro desse carro, assim, o tempo inteiro eles oferecendo comida. Aí chegamos nesse lugar que a gente não conseguia ver nada por fora, que era tudo fechado. Chegamos nesse lugar e falou assim, ó, provavelmente o voo de vocês vai ser amanhã. E a gente falou assim, então tá bom. Daí o meu marido... E, gente, desde o momento que eles chegaram na nossa casa, eu acho que eu fui revistada umas 30 vezes. O tempo inteiro sendo revistada. Tudo, sai, entra, levanta, tudo que você faz, você é revistado. Desde os momentos que você tem que sair de dentro da tua casa, até o trocar de roupa. A gente tem que trocar de roupa na frente deles. Tipo assim, eu queria trocar de roupa pra eu sair, né? Eu falei assim, preciso trocar de roupa então, né? Porque eu tinha acabado de acordar. Aí ela falou assim, então você pode se trocar. E ela ficou dentro do quarto, vendo eu se trocar, meu marido se trocar. Eles ficam o tempo inteiro acompanhando a gente. Aí eu cheguei nesse lugar, meu marido só falava assim, eu não quero ficar separada dela. Eu quero que a gente fique junto. Porque lá tem um lado só de mulher, um lado só de homens. Ele falou assim, não se preocupa, vocês vão ficar juntos. Aí ficamos ali algumas horas, eles liberaram um quarto pra gente, tomaram o celular da gente, documento, a partir dali a gente não tem mais, a partir do momento que eles pegaram a gente em casa, eles ficam com o nosso passaporte apreendido, né? Aí entramos num quarto, assim, era 2 camas de solteiro, assim, parafusada, televisão parafusada, aí eles dão uma toalha pra gente e tinha um chuveiro dentro do quarto e roupa que, nossa, era mínimo que a gente tinha.
Aí a janela, ela abriu uma frestinha assim, e daí a gente olhava pra janela, a gente chegou, tava escuro, mas no outro dia você olhava assim que era aquele campo, tinha aquele, igual, eu imagino isso que é igual prisão, sabe? Tem aquelas grades, assim, com aquele negócio de grade elétrica, e eu olhava assim, aquele campo, era só mato, assim. Como se fosse um deserto. Tava no meio do nada, no meio do nada essa casa. Não tinha nem como pensar, assim, né? Nossa, eu ainda tinha esperança, assim, deles me tirarem dali e me falarem, não, pode ir embora. A gente não vai deportar você. Mas a gente ficou ali, daí chegou no outro dia, a gente comeu, tomou café da manhã, tudo, daí lá é dividido, né? É assim, a gente toma café da manhã, tinha chá, que são muito chá com leite. Tinha chá, algumas coisas pra comer, daí no almoço era assim, se você pegar batata, você não pode pegar arroz. Aí eu e o Mar, a gente pegava ali, dividia tudo. Chegou no dia e falou assim, olha, a gente não conseguiu a passagem de vocês. A gente, nossa, como assim? Dele, ainda não. Não conseguiu, não tem voo. Nesse daí a gente ficou 3 dias lá, preso. Nesse lugar. Nossa, gente, não passava. É horrível. É horrível, horrível. Aí eu consegui falar com a minha mãe, eu tinha uma amiga que ela comprou um cartão pra mim, que na época era tipo cartão telefônico, a gente usava um código pra gente ligar pros familiares. Eu falei pra minha mãe, olha, eu não consegui passagem ainda e não sei quando que eu vou conseguir. Eu usei todo o cartão pra falar com ela e eu lembro que foi assim, numa quarta, aí pegaram a gente, daí eu não falei com ela no outro dia. Eu sei que eu só fui falar com ela em São Paulo, quando eu estava em São Paulo. Então eu fiquei, tipo assim, mais de um dia sem falar com ela, sem dar notícia. E ela em casa sem saber o que estava acontecendo comigo. Aí eu lembro que nesse lugar também tinha uma lojinha pra você comprar as coisas. Assim, chocolate, bolacha, você podia comprar. Tinha um lugar que para as crianças assistirem filme, tinha até salão de beleza. E eu lembro que quando eu fui embora, eu falei assim, nossa, falei com o Márcio, meu Deus, eu vou chegar lá toda xixelenta. Daí ele foi lá no salão até e a mulher fez uma prancha no meu cabelo. Falei, pelo menos pranchinha eu vou ir, não vou chegar que nem uma... Só pra lembrar, tipo assim, também tem uma coisa que quando a imigração te pega, se você não falar a verdade, se você mentir, se você tiver documentos falsos, é muito mais fácil a pessoa entregar o documento pra pessoa. Tipo, tem muita gente que faz carteira de português, documento de português. É muito mais simples, em termos, você entregar para a polícia do que eles te revistarem e pegar. Porque se eles pegarem um documento com você falso, você leva, se eu não me engano, 3 meses, né? 3 meses. Você é preso na cadeia mesmo. E fica até, tipo assim, 1 ano. Tanto é que teve quando a gente foi deportado, tinha mais gente, né? E o cara, ele tava preso fazia 1 ano lá. Que ele também mexia com esse negócio de documento falso. É muito... Gente, eu já soube de pessoas que viajaram com documento falso, passaporte falso, e que a imigração pegou. E a pessoa pediu 1 minuto para ir no banheiro. E ela pegou o passaporte, rasgou inteiro e jogou no vaso. Simplesmente entupiu o vaso, né? Imagina o desespero da pessoa, depois querendo comer quase o passaporte para a polícia não ver. Isso a pessoa, depois que relatou, a polícia não pegou ela. Mas são coisas assim que a pessoa faz que não dá pra acreditar. No desespero, No gente. Desespero. No desespero. E logo depois a Amanda chegou. Daí o que aconteceu? Me deportaram até São Paulo. Aí daí quando você é deportado, você não tem o seu documento fica com o piloto do avião. E geralmente a passagem, você fica lá na bunda do avião. Era o último banco, assim, o nosso, sabe? E você é o primeiro a entrar. E sem falar que aqui eu embarquei pelo Heathrow, que é um aeroporto, assim, eu acho que é o maior daqui. É o maior. E eu lembro que eu e o Márcio, a gente cruzou aquele aeroporto, assim, que é enorme. Ele é gigante, mas naquele momento ele parecia 5 vezes mais. Com um monte de segurança em volta. Acompanhando a gente. Sendo escoltado. Como bandido. A gente entrou por trás, pelo carro lá da imigração, por trás do aeroporto. Aí a gente cruzou tudo aquele monte de gente. E eu pensava assim, uma, ou eles vão achar que realmente eu sou uma bandida, ou eles vão achar que eu realmente sou muito famosa. Porque tinha muita gente cercando a gente. Então, daí a gente entrou no avião, tudo, eles ficaram com o nosso documento. Quando a gente chegou em São Paulo, sem documento ainda, eles dão nosso documento pra Polícia Federal. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né?
estamos aqui, mas o que vai acontecer? Aí lá vem o guardinha, né? O guarda da Polícia Federal. Falou assim, o que aconteceu lá? Mais grosso do que os ingleses. Bem grosso. O que aconteceu lá? Eu falei assim, eles pegaram a gente, tava morando lá sem documento. Judiaram de vocês? Falei, não, foi tudo tranquilo. Alto documento. Bem assim. Aí eu e o Mar chegamos lá e falei assim, agora tem que comprar passagem pra ir pra Curitiba. Daí a gente tinha o dinheiro daquela semana que a gente tinha trabalhado. E deu certinho o dinheiro, assim, pra gente comprar passagem pra chegar até São Paulo. E meu pai falou assim, eu vou buscar vocês aí. Eu falei, não precisa. Eu vou ter casa de avião, não precisa vir me buscar. Aí eu lembro que eu cheguei, assim, 6 horas da manhã no aeroporto. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe. Liguei pra ela cobrar. Falei assim, mãe, eu tô em São Paulo. Nossa, ela chorava. Assim, a voz dela dava pra ver que ela tinha passado dia e a noite, assim, chorando, sabe? Porque desesperador. E ela não sabia o que tinha acontecido comigo mais. Falei assim, mãe, tô em São Paulo, vou comprar minha passagem, ainda não tinha comprado. Aí depois daí a gente conversou tudo, eu desliguei o telefone, comprei a passagem e cheguei, minha passagem tinha ficado pras 10 horas da manhã, em Curitiba. Aí quando eu cheguei, nossa, que alívio, chegar assim em casa, né? Aí meu pai, minha mãe, meu sogro também tava lá esperando a gente. Aí foi bom rever o pessoal, assim, mas depois disso, eu entrei em desespero de novo. Porque era todo o meu sonho, eu tava vivendo uma vida aqui, construindo um sonho, e de repente meu sonho apagou, acabou tudo. Eu chorava, falei assim, nossa, por que, Deus? Por que eu tô passando por isso? O que eu fiz pra acontecer isso comigo? Por que comigo? Nossa, eu fazia muita pergunta pra Deus, por quê? Aí até que um dia uma pessoa me falou assim, Amanda, o que você foi fazer lá? Eu falei assim, eu fui lá porque eu queria comprar minha casa, Então, por que você tá reclamando? Você conseguiu a sua casa. Quantas pessoas... Eu tinha 19 anos quando eu comprei minha casa. Quantas pessoas com a sua idade podem comprar casa hoje? Olha só o que vocês conquistaram. E eu falava assim, eu sei, mas eu tava tão bem. Eu tinha... Assim, meus trabalhos estavam todos encaixados. Eu limpava a casa. Eu limpava 2 casas por dia. Eu tinha 10 casas na semana. Eu limpava de manhã, eu limpava um teatro. E à noite eu limpava uma escola. Então... A gente tava assim, e o Márcio tinha começado a trabalhar na construção civil, que daí meu pai tinha ido embora e deixou o trabalho com ele. Então a gente tava super bem de trabalho, ganhando bem, assim, nossa, a gente ia... Sabe quando você vê assim que o negócio vai dar certo e fala assim, nossa, agora eu vou decolar? Então, foi nesse momento que tudo acabou. 13 anos se passaram e Amanda nem um minuto desistiu de procurar esses documentos. Foi tanto assim, porque eu tava assim surtando, gente. Eu olhava pra Amanda e falava, gente, eu não tô acreditando. Eu chegava a colocar a mão no ouvido e falava, Eu falava assim, eu ia lá conversar, porque a única pessoa, gente, que acreditou em mim foi meu pai. Verdade, gente. O único falou assim, não, filha, eu vou com você, a gente vai achar. Então, a única pessoa que eu podia conversar era com ele sobre isso. Daí eu ia lá. Eu não aguentava mais. Eu chegava assim, pai, então, olha, eu vou pesquisar isso, vou olhar isso, surgiu isso. E ela fazia bem assim, não aguento mais. Vocês vão me enlouquecer. Eu gritava assim, eu não aguento mais vocês falando disso dentro de casa. Chega, esquece, já deu. Até que a Amanda pegou um assessor. Eu contratei uma assessoria em 2016. Mandei todos os meus documentos pra ele. Falei assim, olha, é meu sonho, assim, assado. Expliquei pra ele minha situação. Ele, então deixa eu dar uma olhada no documento. Olhou dele e falou assim, Amanda, o teu caso é muito difícil. Porque na minha certidão a gente não sabia de que lugar na Itália ia procurar o meu tataravô, no caso, né, meu descendente. Aí ele falou assim, Amanda, imagina você, uma Amanda Ferreira, em todo o Brasil. Quantas Amanda Ferreira deve ter? Aí a gente não sabe o nome do seu pai nem da sua mãe. Então a gente vai ter que procurar uma Amanda Ferreira sem saber o nome do pai e da mãe. Como que a gente vai achar? E sem saber a cidade, sem saber nada, só saber que você é do Brasil. Eu falei assim, nossa, é muito difícil. Gente, com tudo isso que eu quero passar pra vocês, era realmente pra vocês não desistir do sonho de vocês. E ver que realmente, às vezes, a pessoa quando é um pouquinho cabeça dura, teimosa, vale a pena mesmo. Mesmo que ninguém acredite nos seus sonhos, que só você, dentro de você, acredita, segue em frente.
segue em frente que com certeza toda a escuridão no final do túnel realmente tem uma luz maravilhosa. Espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo. Se vocês assistiram até o final, escreve ali, ó, imigração. Que daí a gente já vai ter noção quem assistiu o vídeo. Na verdade, o filme, né? Porque isso foi um filme. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta, que eu quero saber o que vocês acharam da minha história. E compartilhar com os amigos. De repente você tem algum amigo e tá passando por um perrengue, ó. A história da Amanda. Acredite nos seus sonhos. Isso vale daí. A pena, vale muito a pena. A gente vai colocar as fotinhos pra vocês verem. Bye! Até a próxima! Tchau!